Muito bem, passando por essa fase, esse acidente aconteceu entre Guará e Ituverava e todos eles estão sepultados aqui em Ituverava. Bem, em 1974 eu passei então em Pinhal, dando bastante aula, numa comunidade também que eu gostei bastante. Em 75 eu fui para mais uma fase de formação, que é chamada de jurorato. Reúnem-se outras irmãs, né? Graças a Deus foram as irmãs do meu grupo e mais uma turma anterior. E fizemos esse jurorato em São Paulo. Então é onde a gente também vive a vida prática e somos sempre avaliadas, né? O período de formação é sempre avaliado. Será que tem mesmo vocação? Será que a pessoa fez a opção e Deus as quer da vida religiosa? Quer dizer, é muito séria a fase, né, de formação de uma religiosa, assim como eu considero também para a vida sacerdotal e dos religiosos em geral. E eu sei que trabalhei mais um pouco, né, voltei para a universidade, trabalhando sempre em 1978, na cidade de Marília, 17 de dezembro de 1978, foi que eu fiz votos perpétuos. E durante esses anos, todo ano a gente escreve uma cartinha, né, que está contente, está feliz, mas sabe que a coisa é recíproca, né? Às vezes a pessoa quer ser religiosa, mas as mestras, as avaliações dizem, não, você não serve para a vida religiosa. Então, onde nós consideramos isso. Muitos querem, né, a vida religiosa, mas poucos são escolhidos, né? Porque é recíproco, não adianta só um lado querer. A mesma coisa pode acontecer, a congregação está contente com uma irmã, mas ela não quer, né? Então é essa dupla linha, né, que tem. E sempre que eu, trabalhando, né, bastante, a gente ajudou ali a universidade no desenvolvimento, aprendi muito. E daí a congregação me deu duas oportunidades que eu não posso deixar de mencionar. A primeira já em 1979, para fazer o mestrado na área administrativa e educacional. Embora formada em letras, mas eu estava na parte administrativa. Que hoje nós temos as especialidades, né? Mas na época não. Nós considerávamos o bom administrador mais assim como dom, aptidão. Quero trazer aqui o Ademar Cassiano, o administrador nato, e acredito que os filhos também tenham aprendido dele bastante isso. Então o que aconteceu? Eu me inscrevi, né, que se fala application form, para duas universidades americanas, fiz aquele teste, né, o TOEFL, depois o GRE, e fui aceita nas duas universidades, as quais eu pleiteei, né, me apliquei. E eu fui estudar, estava fazendo mestrado na cidade Manhattan, Nova York, Fordham University. E tive bastante êxito, né? Estudando todas essas matérias básicas que hoje nós compreendemos com facilidade, né? A administração de pessoal, a parte financeira, as tendências, né? Então, quer dizer, essa visibilidade do que pode entender isso, aquilo para o futuro. E isso era muito ainda, muito remoto, porque hoje não. Hoje dá para você visualizar o futuro com mais facilidade, né, pelo avanço tecnológico, a mídia, as opiniões, mas naquela época não. E eu tive muitos bons professores e é difícil eu falar isso que eu vou falar agora, mas o meu mestrado era full-time student, quer dizer, tempo integral para estudo, então eu terminei 9 meses. E aqui no Brasil foi falado, não, mas você tem bolsa para 2 anos, fica pelo menos mais um pouco. E eu aproveitei esse tempo para fazer estágio em 3 universidades americanas, né? Eu fui para Georgetown University, na cidade de Washington. Fui para Pittsburgh, Duquesne University, e fui também para St. Louis University, onde mais tarde eu voltei. E desses estágios, eu fiquei, né, por volta de uma semana, ou 10 dias, em cada universidade.
fui na prática mesmo, eu ficava em vários setores. Aqui tem uma coisa engraçada, porque na primeira universidade, quando eu visitei, passei por vários setores e no final eu queria visitar a lavanderia Paris Laundry. Não existe. Que vergonha. Ah, tá. Tudo descartável. Quer dizer, eu tenho também minhas, não é? E está muito bem, certo? Fui muito bem, assim, acolhida, né? Com muita atenção, né? A essa irmã tem que aprender muito, porque a instituição tem uma universidade lá, né? E provavelmente voltará para lá como eu voltei, né? Bem, vim para São Paulo, depois para Bauru, e trabalhando-se bastante para que a universidade se desenvolvesse em todas as áreas do conhecimento, e fizemos lá um bom trabalho, né? Em 1986, deixamos de ter o status de universidade, de faculdades integradas, passando à universidade. Então, logo em seguida, em 86, foi me oferecido um retorno aos Estados Unidos para fazer o doutorado. Então, outra vez, né, entra nos exames todos e aplica para essa universidade, mas eu me restringi nessa época, apesar que eu fiquei com a Duquesne, a Fordham e a St. Louis University. Eu podia escolher. E como eu já tinha conhecido todas as partes boas de Nova York, mas algumas que eu não gostei muito, então eu fiz opção para a universidade à beira do rio Mississippi e fui para St. Louis University. E lá já tinha conhecido muita gente, né, pelo estágio que eu tinha feito lá. Então fui para o doutorado. E nessa época eu me apliquei com bolsa da CAPES. Na primeira eu fui com uma bolsa de religiosos mesmo, da Alemanha, Miserior. Então consegui, né, a bolsa da CAPES e a gente tinha que responder bastante questionários lá, e o que me chamou muita atenção, se eu tinha intenções de permanecer nos Estados Unidos e de me casar lá. Quer dizer, o pessoal entende pouco o que dele já. Eu já tinha votos perpétuos, né? Então ele disse, não, eu volto para o Brasil, não vou ficar lá, não. Pode pretender, ter muitos pretendentes, mas eu, aliás, sou muito firme na vida religiosa, porque ainda me oferecem tantas coisas por aí que eu não aceito. Então, fui para lá, bolsa também para 4 anos. Em 2 anos e meio eu concluí o doutorado na administração do ensino superior. E agradeço-se muito a Deus, né, a possibilidade mesmo de ter tido esses estudos, né, porque muitas vezes eu era chamada lá para saber por que eu estava pegando mais disciplina, eu com uma pressa de voltar, né. Estive 2 vezes na tal da Honor List, significa aluna brilhante, né? E numa das vezes eu participei do jantar lá com o reitor, ela fala presidente, né? Presidente da universidade. Então depois de 2 anos e meio eu voltei do Brasil, voltei para a universidade, onde fiquei lá mais um tempo, e daí comecei a ter o desejo de ser missionária, a destra fora do país, né? Existe uma diferença de adestra e adjentes. Adjentes quando realmente não temos a religião cristã ainda no país, né? Quer dizer, as minhas 2 saídas foram mesmo para missionária destra. Então foi me concedido. Mas antes eu passei por Brasília. Antes disso, Brasília nós tínhamos uma sede de vice-província, então fui convidada para trabalhar lá. Mas um pouquinho antes, eu estou agora fazendo uma retrospecção. Eu fui ser administradora da província de São Paulo, fui morar em São Paulo de 1993 a 1998. Em 99 voltei para a USP, onde trabalhei mais 2 anos, 99, 2000, não, 2001. 2002 eu fui para Brasília, e onde eu participei do governo religioso, claro, não do governo, hein? Da nossa província, né?
trabalhando num conselho lá, porque nós estamos desenvolvendo a parte norte do Brasil, né? Parte do Pará, das missões, e começamos também nossa casa, aliás, temos um colégio grande ali em Palmas, né? Tocantins, Estado Novo, né? Estava lá agora na celebração de 30 anos de Tocantins. E ali foi muito bom, porque eu trabalhei concretamente, né? Vendo como poderíamos ter missões pelo norte e nordeste do Brasil. Algumas deram certo, outras não. Por exemplo, eu gostei muito de uma missão lá em Quixadá, mas não deu certo, porque havia uma dívida grande e nós não queremos assumir a dívida do outro, né? E acharam assim, olha, essa irmã que está administrando aí é muito esperta. Falei, não, as dívidas que fazemos nós temos que assumir, mas que vem vindo, né? Eu me lembro que o econômico lá de Quixadá disse assim, empurra com a barriga. Eu falei, empurrar com a barriga é nada. Nós temos que ser honestos, modelo de igreja, né? Bem, então vivemos por ali 6 anos. E eu pedindo, né? Eu quero ser missionária. E daí o primeiro momento de missão no exterior foi assim um pouco difícil, né? Porque eu fui para Moçambique, lá ainda nós consideramos, ainda apesar de ter passado tantos anos, né? A guerra terminou em 1994, quando foi assinado o Acordo de Paz, né? No dia 4 de outubro de 92. E nós chegamos lá em 94. E o país não tinha sido desarmado. Tanto é que a fronteira, nós chegamos pelo país de Zimbábue, como fala? Estou falando da missão quando chegou lá, né? Que eu estava em Conoma, em São Paulo. Então nós tivemos que pernoitar em Zimbábue para entrar em Moçambique no outro dia, depois das 6 horas da manhã. Então, voltando um pouquinho, enquanto administradora de São Paulo, eu tive essa experiência, né, de abrir, junto com as outras 2 irmãs, a missão em Moçambique, no interior de Moçambique, no local chamado Dombe, e cuja a cidade próxima de Chimoio. Chimoio significa coração. Muito bem, então estando por lá pelo desenvolvimento da vice-província, nós adquirimos também um colégio no qual eu morei, né, agora nesse ano de 2019, Colégio São Geraldo. É um colégio bem missionário fundado pelos redentoristas na década de 60. E daí eles fizeram uma reunião grande dizendo que tinha que passar o colégio para uma congregação feminina que cuidasse da educação. E nós assumimos esse colégio também no ano 2002, por aí. Bem, realizando esse trabalho, a congregação me oportunizou a ir para Moçambique em 2008. Onde eu morei em 2008 e 2009. E ali estávamos também pensando num futuro colégio nosso. Mas aqueles 2 colégios que nós tomamos conta lá na cidade de Maputo, aliás, na periferia, um colégio é chamado de Força do Povo. Esse colégio, Força do Povo, ele começou debaixo de uma árvore, pelos missionários da Boa Nova. São missionários de origem portuguesa. E eles são missionários assim, de fronteira. Eles vão abrindo escolas onde parou a guerra, debaixo de árvores, com a força do povo, certo? E depois vão construindo as salas. Aqui é impressionante falar para vocês o seguinte, o começo de Moçambique havia escolas sem carteiras e hospitais sem camas. Quando eu vi isso a primeira vez, pensei, mas como pode acontecer isso? Eu fui lá e vi. As escolas sem carteiras eram essas começadas debaixo de árvores, cujos alunos sentados com pedra, riscando um pouco para lá e para cá, não é? Nós não temos experiência de guerra. Eu gostaria que todos ouvissem isso. É muito triste. E acaba sendo assim, a parte material que nos chama a atenção. Mas o bispo dizia pra gente,
Irmãs, eu as quero lá para ensinar a nossa gente ser gente. O período de guerra, pós-guerra, que foi o que eu conheci, um não acredita no outro. Bem, então fomos ali, já havia, né, a comunidade, trabalhamos bastante. Eu fui lecionar, fui chamada para lecionar no Instituto Superior Maria Mãe de África, cuja sigla é ISMA. Chegando lá, só estrangeiros, né, que lidera todo esse conjunto educacional. E fazíamos várias reuniões para que nós ensinássemos realmente a pessoa a adquirir confiança, a ter esperança. A ter esperança. Bem, ali eu também tinha feito uma complementação pedagógica, eu pude dar aulas ali na cadeira de História da Educação, ensinando então o pessoal da licenciatura em Ciências da Educação. Quer dizer, o curso de Pedagogia, ainda, dessa última vez que eu voltei, ainda não está completamente estruturado. E a gente está entrando num país cujas ideias marxistas, leninistas, essa instituição situada na rua Vladimir Lenin, então é um embate muito forte para a gente, né? Mas eu tive vários alunos lá, e que se interessaram por essa cultura, né? Cultura da confiança e da esperança e da paz. Eu me lembro que naquela época, eu explicando lá, estava numa cadeira lá que eu nunca tinha estudado, mas eu estudava para dar, que é a matéria da inclusão, certo? Que hoje nós temos isso muito claro nas nossas mãos. E de repente eu vi um tumulto lá, salas lá, 60, 70 alunos. Eu não dou aula sentada, né? Não dá para ver, agora eu já estou parando. E eu me levantei e fui lá. Fui lá e olha, paz, paz. Era o termo que eu usava, né? E voltei os outros alunos todos, né? Olhando assim. Um deles falou para minha irmã, nossa, como a senhora conseguiu ir lá? Porque eu poderia ter levado uma, mas não levei. E graças a Deus, por quê? O nosso moçambicano do norte não combina com o moçambicano do sul. Então, lá para Pemba, para aquelas coisas, e nós estamos no sul, né? Bem perto ali da divisa com a África do Sul. E isso daí me trouxe assim, uma força muito grande interna. Eu estou aqui mesmo missionando para que a coisa aconteça. Resumindo, hoje eu falo com muita alegria. Um desses alunos que eu lecionei na década, né, até 2008, hoje eu tenho esse aluno fazendo pós-graduação na Universidade Federal de Porto Alegre. Certo? Ele ficou sempre em contato comigo, eu estimulando e falando, olha, vai à Embaixada Brasileira, vai ao Instituto Brasil-Moçambique e explora tudo que você pode porque você é capaz. Bem, veio um pulo bem muito grande, né? Vou terminando essa missão em Moçambique, voltei para o Brasil, fui chamada para ser diretora do Colégio Coriense, lá na L2 Sul de Brasília. Vim, pude passar muita experiência, liderei ali e pedindo sempre para voltar para a missão Adestra. Foi muito interessante isso que aconteceu. A nossa provincial, que atualmente ela é geral, ela foi a Filipinas e voltou super feliz. Irmã Alice, lá no curso de hotelaria e turismo, vão querer uma professora de língua portuguesa, porque eles vão pôr português na matriz. Aqui também é uma piada, certo? Então eu procurei material de como ensinar português para o asiático. E daí já em 2009,
Lá eu passei, 2012, né, que eu vim, fiquei em 2010, 2011. 2012 fui para as Filipinas. A viagem é muito interessante, porque eu me lembro assim que uma hora eu estava com vontade de dormir e já estava oferecendo café da manhã. A gente estava sobrevoando lá, China, um lugar bem reservado, porque nem todo lugar da China pode passar ainda, pode voar. E daí, chegando em Filipinas, a gente tem uma missão lá na ilha de Masbate. É uma ilha bem central, certo? Filipinas é formado, outro dia eu falava para minha irmã, 7.000 ilhas, depois eu entrei na internet, não, 7.112 ilhas. Falei, essas 112 acho que não funcionam. Então, porque são ilhas que aparecem e desaparecem, né? Bem, chegando lá, ainda estava na primeira semana lá na fazenda, e veio o reitor lá dessa faculdade, dessa universidade, falando, vamos conversar, então estamos muito felizes porque estamos encontrando uma professora nativa da língua espanhola. Eu falei, não, foi me falado língua portuguesa. E ele falou, irmão, mas é espanhol. Eu disse, tá bom. Vim para Manila, fiz um mês no Instituto Cervantes, eu já havia estudado espanhol, e de repente eles queriam me colocar no último nível de espanhol. Eu falei, não quero ver literatura, eu quero ver o básico, que é o que eu vou ensinar lá em Masbate. E daí fiz lá, certo, arrumei meus amigos, o Instituto Cervantes me manda correspondência até hoje. Então voltei e lecionei espanhol. De repente descobriram que eu podia dar também um pouco de teologia, mas só que teologia eu daria em inglês, né? Então eu passei lá 2 anos, 2012, 2013 e voltei em 2014. Quando eu voltei, eu sei que nos bastidores o meu retorno é porque minha irmã não andava muito bem. Eu tinha que ficar no Brasil, né? Ela pedia. Então eu passei 2014 aí entre Araçatuba, eu voltei a Itaici para fazer um retiro de 30 dias no mês de julho, e assim terminamos 2014. Em 2015 eu assumi a escola de Adamantina. É uma escola que foi muito tempo obra social e agora se tornou um colégio privado, né, particular. Fiquei em 2015. Em 2016, essa mesma provincial foi a Moçambique, e nós estávamos construindo a nossa escola lá. E ela voltou ali por agosto e falou, irmã Alice, vai por favor, outra vez a Moçambique, que nós temos uma construção emperrada lá. Já devíamos ter começado a escola em 2016, e do jeito que está não começa nem em 2017. Respirei fundo e vamos para Moçambique de novo. Mal sabia que eu estava lá, a Isma me chamou de novo, que é o Instituto Superior Maria Mediática. Daí fui com muita cautela, porque o moçambicano, e é próprio dele, viu? Há as exceções, mas ele traz aquela angústia, ele traz aqueles resquícios da guerra, que isso vai demorar gerações e gerações. Então trabalhei bastante com esse engenheiro, e até que apareceu um engenheiro brasileiro, que é de muita doação, certo? O nome dele é engenheiro Marcos Antônio Fernandes, é aí do Rio de Janeiro, né, da cidade, aquela cidade que produz muito aço. Eu estou me esquecendo da cidade, Volta Redonda. Se não conhece, viu, vale a pena conhecer o lugar que preparou todo o aço para Brasília. Conhece? Não. Não? A gente vê, já virou tudo museu, né, porque hoje não produz todo o aço que precisa. E, quer dizer, era uma cidade de mais de 25.000 funcionários, hoje não sei se tem 10.000, mas em todo caso isso fica na história, né? E daí esse engenheiro, quando eu entrei em contato com ele, eu falei, olha, eu estou precisando de uma ajuda, que eu já tinha passado por um engenheiro espanhol, um outro moçambicano, mas nada deu certo. Daí ele falou assim, olha, mas o que a senhora quer que eu faça? Eu falei, continuar essa construção, porque nós queremos começar as aulas, isso é outubro, hein? As aulas, nós vamos começar o colégio em 2017, já com atraso de 1 ano. Daí ele falou assim, nossa irmã, eu não construo,
ele é fiscal. Lá tem a figura do fiscal, não sei como anda isso aqui no Brasil, mas o fiscal que vai verificar se está de acordo e tudo, porque os engenheiros, principalmente nativos, eles se esforçam bastante, mas a coisa fica muito a desejar. Eu tenho fotos de lá que você vai ver da construção, já está tudo quebrado, material, e tivemos que mudar muito material, tivemos que mudar muito. Eu não construo, irmã, mas o que eu posso ajudar é isso, é ser fiscal da sua construção. Mesmo assim nós queremos trocar de engenharia. Ele falou, não, eu posso apontar, como de fato apontou. Daí eu disse, não, mas vamos fazer um contrato, disse para ele. Ele falou assim, irmã, eu sei que é o trabalho missionário, eu vou trabalhar para vocês como benfeitor. Esta generosidade eu não esqueço nunca na minha vida. Porque a gente também trabalha com pouco dinheiro. Eu não posso falar aqui, mas o nosso dinheiro a Itália subsidiava. Então, ele começou a ajudar, quer dizer, fizemos uma amizade tão grande que ele veio ao Brasil e me visitou em Tocantins. Certo? Mas eu fiquei lá por pouco tempo, porque aqui a exigência de estar aqui no Brasil, acompanhando também mesmo, não junto, porque é muito sofrido, né? O tempo da minha irmã Luzia Maria. Daí voltei para o Brasil em março de 2018. Fiquei por aí, né, dei uma presença na cidade de Chataí, sul de Goiás, e depois acabei indo esse ano, passar esse tempo também em Tocantins, né, na cidade de Paraíso de Tocantins. E qual não é a minha surpresa, quando em julho eu fui consultada, se eu poderia integrar uma equipe internacional exatamente para levantamento de fundos para as missões carentes, das quais eu tenho um pouco de experiência, tanto em África como também em Filipinas. Não tive oportunidade ainda de ir a Haiti, mas é uma missão muito necessitada. E aqui no Brasil nós temos a missão ali à beira do rio Madeira, né, na Baixa Amazônia, onde nossas irmãs trabalham com os ribeirinhas. E nós fazemos parceria também, não sei o quanto que já foi feito, já foi falado, mas com aquele Frei Francisco que colocou o barco no rio Amazonas, né? Papa Francisco. Bem, então concluindo essa etapa de vida, que atualmente estou aqui, e voltando a Ituverava, né, onde eu não posso deixar de vir visitar minha irmã, a Rocina, e tivemos assim dias muito gostosos, né, visitando familiares, parentes, voltando a Miguelópolis, né, a Medalha Milagrosa, da qual nós temos uma devoção especial. Bem, essa é a minha vida missionária, vida de Alice Garcia de Moraes, minha irmã. Eu tive a oportunidade de estudar várias línguas, porque ao fazer o curso de letras, estava em transição a questão da matriz curricular. Então nós podíamos escolher todas as línguas que queríamos tomar conhecimento, aprender um pouco mais. Então eu passei pelo alemão, o italiano, francês, espanhol, latim, que a gente, ao pegar um texto, a gente pode estudar. Estudei também Esperanto, que era chamado, né, não sei hoje há quantas andam Esperanto, mas a língua do futuro, né? Que é formada 60% da língua latina, 40% das línguas saxônicas. E depois, convivendo, né, ali em Moçambique, também tive conhecimento de alguns dialetos de lá, né? O Xindal, o Ronga, e assim a gente vai aprendendo um pouco a língua coloquial. E lá na Ásia também, o contato mesmo com os dialetos que existem em Filipinas. Hoje a língua oficial em Filipinas é o filipino, mas era uma língua que era intitulada Tagalog, que é também uma junção de inglês, de espanhol, porque eu gosto muito até de falar um pouquinho da história de Filipinas. É um povo dócil, não é guerreiro, porém em Filipinas sempre vive esse meio estado de guerra. E
E ali pertenceu bastante aos espanhóis, que deram as costas às Filipinas quando começaram a descobrir esse nosso grande continente, né? Por isso que nós temos aí a língua espanhola, né? O espanhol dominando os nossos países circunvizinhos. Mas eles venderam as Filipinas para os Estados Unidos. E Estados Unidos, então, ficou ali com aquele conjunto de ilhas que eles não se interessam também muito. Eles ficaram só com a ilha de Guamá. Quando houve a guerra, a Segunda Guerra Mundial, eles lutaram dentro de várias ilhas filipinas com o Japão. O Japão estava interessado, tá? O Japão foi embora e daí os americanos proclamaram a independência de Filipinas nessa época, deixando ali bastante recursos materiais, né? E dão apoio ainda. Tanto é que a segunda língua em Filipinas é a língua inglesa, inglesa americana, né? E existe a cidade, a ilha de Cebu, porque geralmente a ilha tem o nome e a capital tem o nome da ilha, não é? E Cebu é uma cidade assim, de bastante desenvolvimento, né? De bastante indústria. E lá praticamente não se fala o filipino, só fala a língua americana, só fala o inglês. E com isso, eu não sinto essa dificuldade e parece que a gente pega um jeitão da língua. Quando você chega no país, automaticamente você já vai se investindo, né, naquela realidade e tem essa facilidade. Agradeço muito a Deus o dom, né, o dom das línguas. Então, é assim. Mas eu queria falar alguma coisa, como a minha irmã lembrou, eu vou integrar uma equipe internacional na cidade de New Haven. O local mesmo lá se chama Hamden, é no estado de Connecticut, escreve assim, que é bem vizinho do estado de Nova York, né? Então eu vou morar a partir a minha viagem foi prorrogada um pouco por algumas questões. Eu viajo no final de fevereiro para os Estados Unidos, quer dizer, claro, vou descer em Nova York, lá as irmãs da minha comunidade já vão me apanhar. Então eu acredito que em março começaremos as primeiras reuniões para esse trabalho. E eu fico assim muito contente porque 75 anos não são 65, 55 e a juventude que já ficou na história. E é uma realização muito grande para mim, me sentir assim, cada dia mais apóstola do Sagrado Coração de Jesus. Devo muito a essa questão da fé à minha família, né? Porque esse germe da fé vem do berço. Mas lembrando agora, né, que a família é muito forte, é muita essência da vida de qualquer pessoa. Aliás, outro dia eu lia um pensamento dizendo assim: o estar contente, realizado com a própria vida, com a família e com os amigos. Então, essas três ideias, né, de onde advém toda a nossa realização na linha vertical, quer dizer, na linha do nosso temporário, né, que nós vivemos temporariamente aqui, mas precisamos dele. Quero lembrar as palavras, né, de Jesus: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E Jesus, ao passar por esse mundo, ele acompanhou toda a lei do universo, né? Participando das pescarias, né? Junto com os apóstolos e fazendo bem, que é o meu interesse maior. Fazer o bem enquanto nós estamos aqui, porque depois não temos mais oportunidade. E isso traz uma realização muito grande. O colaborar mesmo, né, com o nosso irmão, com a sociedade e com o mundo ampliado, porque hoje já não existe mais o nosso mundinho. Quer dizer, hoje estamos muito próximos, né? Quem diria que eu falo com a pessoa lá numa ilha de Filipinas, trocando ideias, inclusive. Então nós estamos, né, Oriente, Ocidente, Polo Norte e Polo Sul, tudo muito integrado.
e para o melhor, porque o mundo inteiro quer a paz. Quando não se quer, é anormal, está saindo da normalidade. Por isso as religiões cristãs têm se unido muito, né, pela paz. O Papa tem pedido muito isso. Nós precisamos, hoje, mais do que nunca, do diálogo. Né, do diálogo. Mas voltando aí na questão da família, nós crescemos 7 filhos, né? Da nossa querida irmã Cialda, mais velha de tudo, Cialda de Moraes Barros, de cujo matrimônio, né, ficou meu sobrinho Ademir. Atualmente ele mora em Ribeirão Preto, já aposentado, né, do Banco do Brasil. Depois segue a Cialda do meu irmão Artires, que era um irmão diferente, né? Ele era loiro, de olhos azuis, e que deixou também a sua prole, né? Que nós temos hoje uma sobrinha neta que reside aqui em Ituverava, Maria Claudionora de Moraes, né? Ornelas. Depois segue o Artires, Alcina Moraes Sanella, né? Que reside aqui em Ituverava, que a gente fica contente, porque apesar dos 3 filhos, cada um no lugar, né? Dos filhos tem o Auro Marcos Moraes Sanella aqui, que já tem o filho, o Rômulo, né? Rômulo, que está liderando também um serviço para a sociedade, né? E serviço do qual eu aprecio muito, né? Como educadora que sou. Depois, a filha que mora em Campinas, né? A Eneida. Depois a Eneida e depois a Cristina, que mora em São Paulo. E sou muito próxima porque é minha única irmã que restou, né, em vida. Depois da Alcina, segui a irmã Lucia Maria, né, que foi apóstola do Sagrado Coração de Jesus. Confesso que eu nunca recebi influência dela, porque eu sempre brincava com ela que a minha vocação era anterior à dela, né? Porque ela teve vocação quando a minha mãe ficou doente em Ribeirão e ela conheceu as irmãs. E a minha vocação, ela dista de 8 anos de idade, quando eu sentisse vontade de trabalhar para Deus e não ter coisas para mim. Então a irmã Luzia Maria, depois o Ari Garcia de Moraes, que morreu muito cedo, é pai do Arilson, né? E aqui eu quero falar assim também, com muita alegria, né, que nós estamos aí com uma sobrinha neta se destacando no esporte, né, a Sara Teoro de Moraes. E esse meu irmão faleceu muito cedo na cidade de Miguelópolis, com 33 anos de idade, né. Eu tive experiência de mortes assim, muito fortes e das mais diversificadas, né, possível. Então nós tivemos esse meu irmão ali. Depois tivemos o meu irmão Ademar, que é muito inteligente, advogado, mas ele escolheu a vida que ele quis, né? Sempre com companheiras que eu dizia, se casa, não sou apaixonado por ela. Então Ademar quis levar a vida que ele levou. Teve uma temporada, né, de muita vida assim, que a gente diz, né, bebia, parece que a bebida é um refúgio, né, das pessoas que às vezes uma coisa não deu certo na vida, já vai para esse lado, e não é assim. Eu trabalhei com dependentes químicos lá em Masbate, e exatamente na fazenda masculina. Então é aqueles moços tão bonitos, mas quanto trabalho para a família, né? E às vezes eu falo assim, uma coisa que Deus não mexe na gente é a liberdade. Nós temos a liberdade de escolha, de opções, então nós não podemos culpar, não. Esse livre-arbítrio, essa liberdade, ela é muito importante em cada um de nós. E diariamente, em todo momento, nós temos 2 opções, não é? Ou bem ou mal. Eu sempre falo assim, escolher o bem é uma liberdade muito grande que nós temos, mas ela tem também grandes consequências. E nós temos que estar preparados para isso, né? É a nossa liberdade. Então, depois do Ademar, daí sou eu, como vulgarmente se fala, né? A Rapinha do Tacho. Mas essa Rapinha já viveu tantos anos, né? Já tantos anos. E
E é engraçado porque nós tínhamos a diferença de 4 anos e eu me lembro que minha mãe contava assim, quando você nasceu, muita gente vinha ver se você tinha nascido perfeita. E foi bem perfeita. Então foi essa família do primeiro matrimônio do meu pai, e quando a minha mãe morreu ele passou 6 anos e depois se arranjou e fez o segundo matrimônio que ele levou consigo no acidente, né, que houve em 1974. Nasceram então as 12 menininhas, né, que eu já acredito na vida eterna, acredito na comunhão dos santos, portanto, nós temos a nossa missão passada por aqui. Outro dia uma pessoa me perguntou, irmã, qual é a diferença de vida? Diferença não. Qual o contrário de vida? Não. Qual o contrário de morte? Tem que apagar um pouquinho. Qual o contrário de morte? Automaticamente nós falamos? Contrário de morte? Vida. 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 E ela, com toda a sabedoria simples, disse, não, irmã, o contrário de morte é nascimento. A vida acontece no meio. E a propósito, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós aprendemos até o último momento da morte. Então eu termino a minha historinha. Uma senhora moribunda no leito da morte, e o padre foi lá para aplicar, né? Não era nem unção, era o viático, já para outra vida. E disse para o sacristão ao lado dele, traga a vela. Foi na mão dela. E o sacristão correndo trouxe a vela, e ela pegou a vela, e o padre falou assim, põe a vela na mão direita. E ela disse assim, nossa, morrendo e aprendendo. Uf. Nossa Senhora. Por isso, meus irmãos, nós estamos nessa vida, morrendo e aprendendo. E a vida que é colocada bem no meio. É verdade. E eu, como brasileira, sentia isso quando chegava aqui. Ai, que paraíso. Então, esta cozinheira lá da nossa comunidade de Moçambique, que se chama Angélica, não consigo falar o sobrenome dela agora, porque é tão difícil, geralmente é mulongo, é com H, com K, mas ela disse para mim, irmã, nós passávamos de um lugar para o outro com fome, e ao experimentar o mato para comer, põe uma pedra lá, dava um jeito de pôr fogo, panela de barro, a gente dava primeiro aquela coisa que a gente cozinhava para a criança e para o idoso, porque se não matasse, nós teríamos que comer para continuar a caminhada. Quer dizer, que experiência. E da primeira vez que eu estive em Moçambique, uma senhora bem curva, comendo, pegando coisa da terra, a irmã que lá já estava há algum tempo falou para mim, você quer ver aquela senhora comer a terra? Fome. Nós não sabemos o que é fome. Não sabemos. E a Angélica hoje fala com muita alegria para nós. Irmã, as minhas crianças hoje à noite falam assim, que bom, mamãe, não precisamos tomar água para dormir. Nós temos alguma coisa para comer. O pão, a mandioca, os produtos da terra também, que são muito valiosos e que ajudam muito o moçambicano. E nós, irmãs, apóstolos do Sagrado Coração de Jesus, levamos muita coisa do Brasil para ensiná-los, para crescer. E, sobretudo, essa questão deles acreditarem entre si. Este moçambicano que está estudando no Rio Grande do Sul, então, depois de muitas lutas, certo, para conseguir essa bolsa, conseguiu, viu, aqui da CAPES. Também eu acredito que é o último lote, porque está fechando essa questão de bolsa do Brasil, né? Mas se Deus quiser, o Brasil vai passar por uma fase que estamos passando, um pouco difícil, um pouco complicada, um pouco ainda muito nebulosa, porque nós estamos numa fase política nebulosa. Mas depois, olha, vai demorar um pouquinho, mas lá do céu eu quero ver. Mas o caminho é certo? O caminho? Nós estamos se trilhando agora? Eu acredito. Eu estou com muita esperança no Brasil, ainda com muito choque, mas vamos entrar no caso, porque o Brasil é rico.
Ali que eu morei, em Paraíso do Tocantins, agora desse ano, então eu falei, eu quero conhecer essa bendita... eu não posso levantar, né? Essa bendita Lagoa da Confusão, que ela já faz parte da Ilha do Bananal, certo? Então eu falei, eu quero fazer um passeio eu tenho foto. E daí eu cheguei lá e falei, mas cadê a confusão dessa lagoa? É tudo folclore, né? Falaram que tinha uma pedra lá que aparecia porque a lagoa a rodeava, né? As águas a rodeavam. Mas quando eu vi, passando assim, o motorista falou assim, irmã, a senhora conhece a Serra do Serrote? Falei, essa serra não me é conhecida. E a serra, ela tem a imagem, a figura, né? De um serrote. Ele falou, só que daquele último dente lá, daqui para cá, ali é só produção de calcário. Gente, a natureza lhe dá. Nós deveríamos ter só o custo da mão de obra. Como acontece, asfalto no Brasil não deveria ser custo alto, porque tudo do asfalto dá. Então, eu fiquei olhando caminhões e caminhões, entrando e pegando calcário. Quer dizer, a gente fala de monocultura, lá está virando a soja. Lá já tem laboratórios de pesquisa da soja, da semente ser plantada só para produzir sementes. Gente, que coisa mais gratuita do que isso? Aqui no Brasil, gente, todos nós passamos, não sei o jovem aí, mas pela marcha, não passamos? Bem direitinho, tanto é que quando a gente vê esse pessoal marchando, mas que lindo, né? Mesmo com o passo. Aqui no Brasil é só questão de acertar o passo. Nós estamos indo com passos desordenados. Só questão de acertar. Então, e nossas irmãs que estão lá à beira do Rio Madeira, elas trabalham contrastes, né? Porque de um lado, a pobreza, eu não digo nem miséria, porque a terra dá, né? Mas onde nós estamos lá na cidade de Juruti, tem Alcoa. Então ainda não descem aviões grandes lá, só avião da Alcoa. E nós necessitamos, né, para vir para Óbidos, para vir para Santarém e para pegar o avião para chegar aqui do sul, né, aqui no Brasil, aqui em São Paulo. E elas sabem, a área amazônica, nós temos um olhar muito para a floresta, mas o que se dá lá? Lá é o trabalho da bauxita, né? Mas então, por isso que eu penso, o Brasil tem tudo, só é a questão de trabalhar para o outro. Porque quanto mais você trabalha para o outro, mais você é recompensado. Recompensas grandes, né? Porque depois da chuva, às vezes, né, ia procurar alguma coisa que a chuva tinha deixado ali, o cachorrinho entalado, o pintinho entalado, essas coisas todas. Isso bem na infância, certo? E na minha casa tinha um Atlas, que hoje a gente nem quase... Bom, hoje é outro mundo. E eu abria Atlas, assim, no mapa mundi, e falava, meu Deus, mas será que tem gente lá, né, naquele lugar? E aí me deu essa vontade, né, de conhecer um pouco o mundo, né? E depois Deus foi me privilegiando, né, de conhecer alguns continentes, né? Uma coisa impressionante. Nos continentes. E daí eu já pensava, meu Deus, eu preciso conhecer a Europa, né? Principalmente quando eu fazia clássico, estudava os filósofos franceses, puxa, a França, né? A França é um país que tem resquícios de socialismo, qualquer coisa, mas entretanto, um país de tantos santos, né? Nossa, Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, a Santa Teresa d'Ávila, reformadora dos Carmelos, e assim vem tantos outros santos ali. Então, quando eu falei que eu ia viajar para a Europa, tinha um jornalzinho lá em Miguelópolis, eu não me lembro o nome dele agora, e saiu: Miguelopolense viaja para o exterior, porque era uma única que ia. Meu Deus, hoje o exterior está tão presente, né? Nós temos todo esse mundo próximo da gente. E a gente se esquece, né? O Deus onipotente e que nos privilegia, nos dá tanta coisa de graça, né? A questão da vida, das amizades, do realizar tantas proezas
e ao mesmo tempo ajudar tanto no desenvolvimento da sociedade, sendo irmão e irmã um do outro. Então, quando tocar nesse concreto aí, de fato, um dia uma irmã disse assim para mim: irmã, mas eu não conheço uma pessoa mais versátil do que você. Precisa comer isso ou comer aquilo. Por exemplo, das Filipinas. Eu só via assim, um pouco de longe, mas se precisasse comer, a gente comia. O filipino, ele come ainda o pintinho dentro do ovo. Oh, E é uma delícia e ajuda na fertilidade da mulher. Foi me passado isso. oh, Falei, não, como eu não preciso muito disso. Apesar que ajuda a gente a ser uma pessoa, porque a gente não precisa ser fecunda só para a reprodução, mas a fecundidade, né, do intelecto, a fecundidade da bênção, a fecundidade da amizade, enfim, temos que trabalhar nisso. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Porque eu não teria essa oportunidade. Muito obrigada, viu? Agradeço de coração.